e a você. Amados, nós só somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. Não é isso? Jesus, ele nos amou junto com o Pai de tal maneira, né? O Pai entregou Jesus para morrer por nós. Nós éramos pecadores, nós estávamos separados de Deus, mas Deus nos amou, enviou Jesus para morrer por nós. E nós temos hoje a salvação por causa da graça de Deus. Pois a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus quis nos dar porque nos ama. Amém, igreja? E o tema que eu escolhi para essa noite é: pregue a palavra como bom ministro de Cristo. E quem é que deve pregar a palavra? Todos. Por que todos, pastor? Porque Jesus comissionou não só a mim, mas a você também. Que comissão foi essa? Foi o ide. O próprio Cristo, ele disse: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, pregar, amados, é uma ordem do Senhor para mim e para você. Então, nós temos que entender que o ide é uma obrigação do povo de Deus, do discípulo de Deus. Quando Jesus, ele disse ide, ele disse para os seus discípulos, que também se tornaram seus apóstolos. Amém, igreja? Aqui tem algum discípulo de Jesus? Mas por que eu devo pregar? Se eu não pregar, as vidas não vão conhecer Jesus. Se as vidas não conhecerem, as pessoas não conhecerem Jesus, elas não terão fé. Se não tiverem fé, não serão salvas. Imagine só. Se eu não prego, eu estou condenando vidas ao inferno. Pastor, Se eu não prego, eu estou nem aí para quem está indo para o inferno. Mas se eu prego, eu estou sendo um instrumento de Cristo. Eu estou sendo um discípulo verdadeiro. Porque o discípulo, ele precisa imitar o seu mestre. O nosso mestre Cristo, amados, ele foi a boca de Deus na terra. A palavra diz que Deus, ele falou outrora, ou no passado, pelos anjos e pelos profetas. Mas nos últimos dias, ele se revelou através do Filho. Jesus, ele veio e trouxe as boas novas. Que boas novas são essas? Essas boas novas é que Deus, ele tem um reino preparado para aqueles que creem. Aonde nesse reino, Cristo, ele é o soberano. Cristo, ele é o Senhor. Cristo, ele reinará com aqueles que creem nele. E nesse reino não vai ter mais dor, não vai ter mais pecado, não vai ter mais enfermidade, não vai ter tristeza. Todos irão estar diante da presença de Deus para sempre, aonde Deus será o nosso sol, a nossa luz. A palavra diz que o tabernáculo descerá e Deus habitará conosco para sempre. Mas, amados, eu preciso crer nessa verdade. E eu preciso entender, o Senhor me chamou e eu não posso negligenciar esse chamado. A palavra diz que, maldito, aquele que faz a obra de Deus com negligência. Amém, igreja? Amados, pregar é uma obra de Deus. E pregar é um chamado. Então nós temos que entender que todos nós fomos chamados para isso. Nós temos que levar o evangelho, que é revelar Cristo às pessoas. Nós temos que falar do nascimento, vida, milagres, sinais e maravilhas que Jesus operou
morte, como também ressurreição. Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura para quem está perecendo. Amém, igreja? Mas para nós é o poder de Deus. Nós temos que levar essa mensagem da cruz para as pessoas entenderem que não há salvação em nenhum outro. Não foi isso que Pedro disse? Porque não há nenhum nome dado aos homens, nem nesta era, nem nada que há por vir. Não há nenhum nome, a não ser o nome de Jesus, que possa salvar. Então, se o mundo está perecendo, de quem é a culpa? Você pode dizer é minha. É minha. Porque, amados, Jesus, ele já fez a obra dele. O Pai já provou o amor dele, sim ou não? Deus precisa provar mais alguma coisa para mim, para você? Ah, Deus, eu só vou acreditar que o Senhor me ama se o Senhor fizer o seguinte. Aí vai fazer como o Gideão. Se a lã não molhar e a terra molhar, aí eu creio que o Senhor me ama. Precisa disso? Sabe por quê? Porque Paulo ele disse, Deus provou o seu amor para conosco quando nós éramos pecadores. E como foi que Deus provou o amor dele? Enviando o seu único filho para pagar o preço do pecado, que era de quem? Quem pecou fui eu como homem, o homem quem pecou. Deus não pecou, mas Deus sofreu a ofensa que era nossa. Jesus tomou sobre si as nossas dores, amados. A Bíblia diz que o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelo sacrifício de Jesus, pelo que Jesus sofreu, nós fomos curados. Agora é o seguinte, eu fui curado para esconder essa cura. Eu fui curado para dizer, só eu vou para o céu. Deus não quer que sejamos egoístas. Deus, ele quer que a gente abra a boca e a gente fale para o mundo. Deus é vivo, Deus é real, Deus é poderoso, Deus é o Criador de tudo e ele quer te salvar. Salvar de quê? Salvar da condenação eterna. Que condenação é essa? A Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, viverá eternamente. Quem crê em Jesus, mesmo que morra fisicamente, não vai morrer espiritualmente, mesmo que morra no corpo, mas Cristo vai dizer, levanta-te, porque você creu em mim, levante-se, porque você é meu, você é minha propriedade particular, eu te comprei com meu sangue, o sangue vertido na cruz. Precisamos levar essa palavra. Precisamos falar essa verdade. A igreja está omissa. A igreja está vendo o mundo perecer, está omissa. A igreja está vendo Israel sendo atacado e não está fazendo nada. Paulo disse, pregue em todo o tempo. Vamos abrir 2 Timóteo. Oh, aleluia! Segunda Timóteo, capítulo 4.
versículo de 1 a 5. Segunda Timóteo 4, de 1 a 5. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor. O Espírito diz claramente. Eita, desculpa. Estou em 1 segunda Timóteo 4. Amém? 2 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Olha a exortação. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já está acontecendo, viu, igreja? Paulo disse, olha, pregue antes que venha o tempo. Nós temos que pregar antes que esse tempo ele aumente de tal maneira e as pessoas não queiram mais ouvir. Está entendendo, gente? Que existe um tempo para se pregar. E a igreja está dormindo porque não está entendendo esse tempo e não está fazendo nada e está achando que as pessoas vão se salvar do nada também. Uma pessoa só é salva quando ela ouve o Evangelho. E ela só vai ouvir de alguém que foi comissionado, que foi enviado, que entendeu que o Senhor o chamou e que está fazendo algo para as vidas não perecerem. Amém, igreja? Versículo 3, continuando. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Ah, você que está pregando a verdade, você não é meu líder, não. Vou levantar um líder que pregue o que eu gosto. Está acontecendo isso já? Já. E nós estamos fazendo o quê? Nada. A gente precisa abrir a boca. Nós somos os arautos de Deus. Nós anunciamos o juízo de Deus. Eu preciso anunciar o juízo. Pastor, o juízo? Sim. Eu preciso fazer as pessoas entenderem que vai haver um juízo. E se não for através de Jesus Cristo, essa pessoa no juízo não será inocentada, será condenada. E quem for condenado não tem mais perdão, não tem mais jeito. Vai ser uma morte eterna, porque vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Eu preciso anunciar essa verdade. Cristo não deixou de falar do inferno. E às vezes nós queremos trazer um evangelho sem a essência do evangelho. Nós queremos pregar diferente de Cristo. Ah, não, porque é o seguinte. Ah, pastor, eu não posso dizer isso, não. Eu só posso dizer que Deus o ama tanto que vai o salvar de qualquer jeito. Não, não é assim. Isso não existe. Só vai ser salvo quem crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Só vai ser salvo quem entender que Jesus deu a vida dele pela nossa. Só vai ser salvo quem crê e também for batizado pela fé. Porque o batismo, ele é uma confissão de fé. Não é isso? O batismo, ele é uma confissão de fé. O batismo é uma forma de eu mostrar para o mundo, olha, eu creio em Cristo, eu nasci de novo, agora eu sou uma nova criatura, eu morri para o mundo e agora eu vou viver para Deus. E o que é viver para Deus? Viver para Deus é viver para fazer a sua vontade. A minha, pastor, não. A de Deus. Oxi,
crente é, aí ser crente não é fazer a minha vontade. Não. Ser crente é negar a si mesmo. Ô glória. Muitos não sabem o que é ser crente. Muitos estão na igreja, mas não querem ser crentes. Querem fazer de conta. Não estão negando a si mesmo. Não estão negando o seu eu. Não estão negando a sua vontade. Não estão afrontando pessoas por causa de Cristo. O pecado está aqui, eu faço de conta que não vejo. Eu tenho nada não. Fica à vontade pecando aí, que eu vou por aqui, porque eu não quero ser perseguido. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão é ver o errado e afrontar e confrontar. Ser cristão é ver o errado e ensinar, se posicionar, mesmo que seja perseguido. A igreja está com medo da perseguição, mas a igreja ela precisa ser perseguida. Isso é um sinal de que somos discípulos de Cristo. Se a igreja não for perseguida, é porque ela não está andando como Cristo andou. Porque o próprio Cristo disse: se me perseguiram, vão perseguir você. Vocês não são superiores a mim. Estão entendendo, amados? As pessoas estão querendo trazer um evangelho que se adeque ao eu do ser humano, mas esse evangelho não existe. Esse evangelho não é de Cristo. Esse evangelho é do homem. E o evangelho do homem só lhe leva à morte e à destruição. Agora o evangelho de Deus, ele faz a ferida, mas ao mesmo tempo ele cura, ele nos mata, mas ao mesmo tempo ele nos ressuscita. Ele nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo ele nos traz a alegria do céu que o mundo não pode dar. A alegria verdadeira, essa alegria que excede o nosso entendimento e que traz paz em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às dificuldades. A gente entende que o Senhor está no controle de tudo. É desse evangelho que a igreja está precisando. Não contos, não ilusões, não filosofias do homem, não entendimento humano. Estamos precisando do evangelho puro e simples. É desse que precisamos. Um evangelho sem mistura. O evangelho onde diz a verdade. O evangelho onde não faz pouco caso e passa a mão no pecado. Nós precisamos nos tornar esses servos do Senhor Jesus. Jesus nos chamou. Amém, igreja? Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha só. Vocês, porém, sejam moderados em tudo. Suportem os sofrimentos. Amados, o discípulo tem que suportar. Mas, pastor, eu sou crente e vou sofrer. Tem que sofrer. Jesus sofreu, sim ou não? E por que eu não vou sofrer? Eu tenho que sofrer. Mas eu tenho que entender que esse sofrimento vai me levar a um nível de maturidade tal, para que eu consiga alcançar. E esse sofrimento é para provar que eu estou apto a entrar no reino de Deus. Esse sofrimento é uma prova de que você está preparado para ir para o céu. Amém, igreja? Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Oh, glória! Mas, pastor, Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Timóteo foi um líder que ele levantou para organizar algumas igrejas. Certo? Ele disse isso para Timóteo. Mas também ele estava dizendo para toda a igreja. Porque olha, uma coisa que se você não sabe, entenda. As cartas
paulinas, elas eram distribuídas não só para a igreja que ele escrevia, eles trocavam cartas entre si. Todas as igrejas daquela época, elas trocavam as cartas que recebiam de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas e de João. Essas cartas, elas circulavam em toda a igreja, porque essas verdades que Paulo falou para Timóteo é para todo líder. E pastor, eu não sou líder, você é líder sim. Quem disse que eu sou líder, pastor? Quando o Senhor constituiu o homem, ele já chamou para liderar, sim ou não? Deus, quando formou o homem, a terra não tinha brotado ainda, porque ele não tinha líder na terra. Quando Deus formou o homem, aí sim a terra começou a se movimentar. Porque agora tinha uma liderança feita e levantada pelo próprio Deus. Se você não quer liderar os outros, aí eu não posso lhe obrigar. Mas a gente é líder primeiro de si. Porque se eu não lidero, se eu não governo a minha própria vida, quem é que vai liderar e governar? Tem alguém do seu lado o tempo todo dizendo, acorde para ir trabalhar, acorde para estudar, levante para comer. Tem alguém dizendo para você isso? Ou você entende que tem que fazer isso? Isso não é liderar a própria vida, não. Cada escolha que eu faço é uma liderança minha. Eu posso escolher comer ou não comer. Eu posso escolher trabalhar ou não trabalhar. Eu posso escolher cultuar ou não cultuar. Mas cada escolha, ela gerará uma consequência. E nós temos consciência disso. Sim ou não? Sim. E como eu já havia falado no início, quem te comissionou para pregar, quem foi? Cristo. Quando você aceitou Jesus, você aceitou ser dele e viver para ele e para a glória dele. Sim ou não? Entenda, igreja, que quando eu aceito Jesus, eu assino um contrato no céu. E esse contrato não pode ser quebrado nem invalidado. Se eu cumprir, oh glória. Mas se eu não cumprir, misericórdia. Por que, pastor, misericórdia? Porque a Bíblia diz, Deus ele é fogo, fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, do Deus vivo. Deus ele é um justo e justo juiz. Deus ele julgará. Eita misericórdia. É mesmo? É. A gente está falando só do evangelho de facilidades, de bênção, de vitória, de oba-oba. Mas nós não estamos falando a realidade, a verdade que precisa ser encarada. Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é para covardes. Tanto que a palavra diz que os covardes não vão herdar o reino. Entendeu? Evangelho não é para preguiçoso, para relaxado, para negligente. Evangelho é para trabalhador. É para pessoa sincera e verdadeira. Evangelho é para destemido, para corajoso, para guerreiros, para soldados de Deus. O Evangelho é para estes. Olha o que é que Paulo ele diz aqui nesse início, amados. Ele diz que na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os... Paulo, ele expõe para Timóteo, mas você já entendeu que é para você também, sim ou não? Paulo está aqui transmitindo essa carta para os líderes. Diga para si mesmo, eu sou um líder. E eu preciso assumir o meu chamado. Se você não sabia que era um líder, entenda agora. Que líder não é só quem lidera outra pessoa ou algumas pessoas, não. Você já lidera a sua própria vida, você é um líder. E você lidera a sua vida na direção de Cristo, do Espírito Santo. E Ele quer que você seja levado a liderar outros também na direção de Cristo e do Espírito Santo. Porque você precisa ganhar vidas para o reino de Deus. Então Paulo estava escrevendo não apenas para Timóteo,
Quando a gente vê na primeira carta de Timóteo, que Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo ele estava com medo. Timóteo ele estava com receio de fazer a obra. Timóteo ele não queria se posicionar como líder. A gente vê que Timóteo, ele foi evangelizado, ele foi instruído, ele foi ensinado, ele foi doutrinado por sua avó e por sua mãe. Amém, igreja? Porém, Timóteo estava com medo de fazer a obra. Acontece comigo e com você. Nós já recebemos tanto de Deus, mas ainda achamos que não é o suficiente para fazer a obra. Mas Paulo disse para ele: Timóteo, veja, o dom já está em você. Você já recebeu essa comissão pela imposição de mãos. Timóteo, você foi escolhido pelo Senhor. Vidas estão precisando que você se posicione. Amém, igreja? E Timóteo se posicionou. E aqui, Paulo agora está lembrando para ele: Timóteo, você se posicionou, você é cristão, para quê? Para pregar. Por quê? Por que eu tenho que pregar? Amém, igreja? Paulo ele diz o seguinte, ele fala que um dia todos estarão na presença de Deus e de Cristo Jesus para passar pelo julgamento. Amém, igreja? Nesse versículo 1, Paulo lembra isso a Timóteo. Olha, Timóteo, você sabe que um dia todos estarão no tribunal do Senhor e vão ser julgados por suas obras. Amém, igreja? Agora, como é que eu posso, entendendo isso, reconhecendo isso, dizer: se aquela pessoa ela vai para o tribunal sem conhecer Cristo, o problema não é meu, o problema não é seu? Sim ou não? O problema é meu e é seu. Entenda que o problema é nosso. Mas, pastor, eu não tenho nada a ver se a pessoa vai no tribunal sem conhecer Cristo. Tem sim. A gente precisa ler toda a Bíblia e entender toda a Bíblia. A gente precisa entender que a missão, antes de Jesus vir assumir a missão já era de Deus. Deus, primeiramente, escolheu Israel para anunciar Deus ao mundo. Não é isso? Deus não escolheu Israel? Israel tinha que anunciar Deus, sabe como? Cumprindo os mandamentos e confiando em Deus. Israel fez isso. Até hoje, Israel guarda o sábado, que é um mandamento que Deus mandou para eles. Amém, igreja? Então Israel, por mais que a gente diga, mas Israel não creu em Cristo, foi um propósito de Deus eles não crerem. Mas Israel, o que era para fazer, fez e ainda está fazendo. Sim ou não? Depois de Israel, aí veio Cristo, e aí Cristo chamou a igreja para agora anunciar a verdade do Pai. Você é a igreja de Cristo. Amém, amados? Você faz parte do corpo de Cristo. Jesus, ele é o cabeça, você é a igreja. E a igreja, ela é obrigada a pregar Cristo. Os anjos, eles ansiavam pregar, mas o Pai disse: não, eu vou dar aos homens esse direito. Amém, igreja? E o Senhor Jesus me escolheu, te escolheu, Ele nos chamou justamente por isso, porque Ele sabia que nós iríamos cumprir sua missão. Porque eu fui chamado primeiro do que os outros? Por isso. O Senhor poderia ter chamado teu irmão, teu vizinho, teu amigo, teu colega, mas Ele chamou você. Ele te escolheu para ser um representante dEle. Entenda que você está aqui para anunciar Deus às pessoas através de Jesus Cristo.
E Paulo estava lembrando para Timóteo, olha Timóteo, lembre-se disso, porque se essa pessoa chegar dentro do tribunal e ela não creu em Cristo, porque você não anunciou, você conhecia ela e não anunciou, Deus vai requerer de você. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos atalaias. Não é isso? O profeta falou isso. Mas pastor, está no Antigo Testamento. Amados, toda a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Em toda a Bíblia, Deus ele fala conosco. Nós somos atalaia. O que é o atalaia, pastor? O atalaia é aquela pessoa que foi escolhida por Deus para anunciar a justiça. Se eu vejo uma pessoa errando, e eu não digo para ela que ela está errada e que ela precisa de Cristo, e essa pessoa morrer, Deus vai requerer o sangue dela de mim. Misericórdia é, pastor? É sim. É sério. Ser cristão não é brincadeira, não. Ser cristão não é vir só para os cultos de domingo e se alegrar, e dar glória, e pular, e marchar, e falar em línguas, e sair cheio. Ser cristão não é só isso. Ser cristão é vir para aqui realmente adorar o Senhor, glória, e aprender através da palavra do Senhor também, glória, ser doutrinado, ser reabastecido para ir para o mundo evangelizar. Jesus é a porta. Não é isso? Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Você vai entrar em mim, você vai receber o que precisa e você vai sair. Para quê? Fazer missões. Evangelizar o mundo. Pregar a palavra. Tem pessoas que só querem estar nos pés de Cristo, só recebendo. Jesus me dá. Jesus não te chamou só para isso. Olha, tem tempo que o Senhor ele faz sinais e maravilhas poderosos no início da nossa conversão, não é não? É tão tremendo, parece que Deus responde tudo que a gente pede. Glória. É só glória, aleluia. Oh, meu Deus, é muito bom. A gente quer estar no culto o tempo todo, de manhã, tarde, noite. A gente, pastor, porque não tem mais culto? A gente fica naquele desejo, naquela pressão e naquela querendo aprender tudo e querendo ser um instrumento. Porque a gente vê o Senhor trabalhando a favor para a gente. Todo mundo é santo, todo mundo é crente, ninguém peca mais. É tão bom quando a gente é novo convertido. Não é não? É tremendo. Mas chega uma hora que o pai diz, olha, deixou de ser criança. Cresça. Agora você tem que sofrer por esse evangelho que você foi chamado. Deus não te consolou, não te chamou, não tirou os carrapichos, não te limpou, não te libertou, não deu o que você precisava. Agora você já recebeu a estrutura e vai agora. Vai, filho, vai lá. Agora pregue essa palavra. Mas, Senhor, tem que ir. Se não for, está em desobediência, pastor. Oxente, pastor, é desobediência, amados. Sabia que os desobedientes também não vão herdar o reino? Eita, mas eu posso não herdar o reino? Sim. Se eu fui chamado para fazer e não estou fazendo, sou um servo o quê? Mau e negligente. Jesus nos explicou essa parábola? Não foi? O bom servo, ele trabalha, ele faz as coisas para o seu Senhor, está sempre servindo, o Senhor vendo ou não vendo. Ele se prepara para fazer aquilo. Mas aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, aí o Senhor já diz, esse daí não é servo bom não. Entenderam, igreja? Eita, pastor, hoje é Santa Ceia, o Senhor... Gente, a minha função é acordar vocês. Se eu não prego isso, Jesus vai dizer, meu filho, por que você não alertou a igreja? Porque você não ensinou, a culpa é sua. Eu não quero não receber culpa. Eu quero receber a graça. Eu quero receber a promessa. Eu quero ser um servo fiel. Eu quero ser um servo que se apronta em cumprir a vontade do meu Deus. Eu quero ser esse. Eu quero ser um servo bom e fiel. Que está disposto em todo o tempo para servir. Fomos salvos para isso, para servir. Jesus foi o maior exemplo de servo. Jesus serviu a todos.
E Jesus disse para a gente que nós tínhamos que fazer o mesmo. Eu estou aqui para servir, não para ser mais servido. Você foi servido quando se converteu. Agora já está caludinho. Agora sirva. É para isso que o Senhor está nos preparando. É para isso que o Senhor nos chamou para aqui, para congregar, para a gente entender isso e cumprir essa missão. Amém, igreja? Eu queria ler com vocês aqui 1 Coríntios 9:16. Amém, amados? 1 Coríntios 9:16 diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Amém, igreja? Sabe o que foi que esse Paulo que escreveu isso, ele disse? Sede meus imitadores como eu sou de... Paulo estava pregando porque ele estava imitando Cristo. Ele era um bom discípulo. E eu também preciso imitar Paulo e imitar Cristo. Porque eu também sou um bom discípulo. Você é um bom discípulo? Hã? Profetize se não é. Diga amém. Cadê a fé? Você é um bom discípulo? Amém. Oh, glória! Eu estou diante de um monte de bons discípulos aqui. O seu passado não importa. O que importa é como você vai sair daqui a partir de hoje. Eita, Pai, eu falhei. Eita, Pai, eu não preguei. Eita, Pai, eu nunca me santifiquei para fazer a Tua obra. Eita, Pai, eu nunca fechei minha boca para poder anunciar o Evangelho. Eu achava que eu tinha que ficar com raiva de todo mundo e praguejar todo mundo e falar o que eu quisesse. Só que isso eu não estava dando testemunho de Cristo. E como é que eu vou abrir a boca agora para falar de Cristo se eu não me controlo? Pai, me ajuda a me controlar, controlar a minha boca. Coloca um anjo aqui com a espada, Pai. Eita, glória, Se fala muita besteira, tem que orar sim. Porque só quando você vê o tamanho do anjo e a força e a espada, eita, meu Deus, não vou falar mais besteira não. Ai, misericórdia, vai se converter. Só de medo. Mas, amados, a gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade. Como é que da minha boca pode sair água doce e água amarga? Como é que eu posso gerar fruto bom e fruto ruim? Eu até perguntei na escola bíblica, vou perguntar para vocês. Vocês já viram um pé de jaca cheio de jaca e banana? Não tem como. Uma árvore não produz 2 frutos. Produz um tipo só. Assim é você. Deus não te chamou para produzir pecado, prostituição, ira, mentira, ódio, inveja, maledicência. Não! Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser dele, para ser santo, para imitar Jesus, para revelar ao mundo o que é ser crente. Ser crente é suportar a pressão do mundo. Ser crente é não ser moldado pelo mundo. Ser crente é ser diferente, é estar lá, roda dos esclarecedores, você sai de perto. E quando você chega perto, você chega a fazer que eles estão errados e que eles têm que mudar. Você não concorda com a injustiça, porque você é justo, porque você é sincero, porque você é verdadeiro, você anda na verdade. Onde você chega, você transmite para as pessoas que você é luz, você está na luz, e a luz é o melhor lugar. Você mostra para as pessoas que as trevas, elas só vão trazer escuridão e destruição. Nós somos chamados para isso, igreja. Então eu não posso me conformar em ter 10 anos de crente, 20 anos de crente, 15 anos de crente, e ainda não ser esse padrão para o mundo. E ainda não ser essa pessoa que o mundo tem que imitar. E ainda as pessoas olharem e dizer, eu não vou ouvir a palavra de tu não, porque tu nem parece ser crente.
Pode. E a gente vai se converter quando? E a gente vai mudar quando? E a gente vai entender a realidade quando? Paulo, aqui em 2 Coríntios 4, a partir do 1, ele estava tentando iluminar o entendimento de Timóteo para isso. Olha, Timóteo, olha a obrigação que você tem. Olha, Timóteo, olha a responsabilidade. Olha, Timóteo. Vocês são os Timóteos que o Senhor escolheu. Vocês têm um chamado. Amém, igreja? Eu vou ter que parar por aqui. Eita, assim eu não li ainda não. Já li, não foi? Já li, estava nem lembrado. Então Paulo diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E olha o que é que ele diz aqui no 17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Se você entende o seu chamado e você prega não porque é obrigado, mas porque você ama o Senhor, você vai ter o quê? Recompensa. Pastor, Ô, glória. Então, eu também vou ter recompensa. Vai ter recompensa sim. O Senhor tem uma coroa lá no céu reservada para aqueles que pregam a palavra. Você sabia que lá no céu essa coroa, cada vida que você ganha é uma pedra para enfeitar essa coroa? Ô, glória. Tem recompensa. Para quem faz, não por pressão, porque entende o seu chamado. E o chamado de pregar é para todos, a gente já entendeu isso. Não preciso estar repetindo isso, sim ou não? Todos foram chamados para fazer o ID, que é pregar. Tá? Aí continuando, diz assim, versículo 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Continuando 17, diz assim, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. A gente não pode pregar por obrigação. Diga para o seu vizinho. Diga para o seu vizinho. Não pregue por obrigação. Pregue entendendo que você foi chamado. Pregue de livre vontade. Seja espontâneo. Você já chega na rua e já abre a boca. Olha, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus morreu por você. Eita, pastor. Gente, a gente precisa se lembrar dessas coisas. Eu falando isso, eu só me lembro quando eu trabalhava no emprego antigamente, antes de ser pastor. Porque eu não preciso ser pastor para pregar, não. Eu, quando não era pastor, eu pregava mais na rua do que dentro da igreja. Porque quando eu não era pastor, eu estava na rua, trabalhando na rua, e aí é um campo. Eita, que campo lindo. Eu chegava já nas lojas com esse sorrisão colgado. O povo, porque esse menino só chega assim rindo. Sou feliz. Porque você é feliz assim, você não tem tristeza não? Eu não. Com Cristo é só alegria. Sou vitorioso. Por que eu vou me entristecer? Oxi, por mais que eu sofra aqui na terra, eu vou receber uma recompensa tão tremenda. E aí eu já começava a falar para as pessoas de Jesus, as pessoas ouviam, as pessoas choravam, as pessoas pediam oração. Amados, eu amava trabalhar na rua. Por isso, porque eu conseguia desenvolver o meu chamado da parte de Deus de uma forma mais abrangente. Amém, igreja? Quer dizer, a pessoa, mas só é obra de Deus se fizer dentro da igreja. Não, a obra de Deus é feita você no seu trabalho. Mas, pastor, às vezes eu não tenho a oportunidade de falar, mas está trabalhando numa empresa? Eu sou embalador, nem vejo as pessoas. Embale da melhor maneira possível. Quem for abrir, isso aqui é pacote bem embalado. Isso aqui foi um crente. Revele quem você é. Dando o seu melhor, fazendo o seu melhor em tudo. Que assim você vai estar servindo ao reino de Deus. Porque os do reino de Deus, eles são diferenciados. Nós precisamos ser diferenciados em tudo. Nós temos que ser os melhores. Mas não é para orgulho, não. Não é para soberba, não. É para revelar
Cristo. Você só vai conseguir revelar Cristo se você for o mais intelectual, se você for o melhor, se você for o empresário mais bem sucedido, se você for o gerente que sabe mais lidar com as situações e as pessoas. Veja na Bíblia, os homens de Deus. Quem era Neemias? Servia com excelência ao rei de tal maneira que o rei liberou ele para ele ir ajudar a nação dele. Menino. E ele se segurou para não ficar triste. Mesmo triste, ele estava servindo. E ele servia tão bem que o rei lhe disse: eu nunca te vi assim, o que é que está acontecendo? Meu rei, eu vou orar, depois te respondo. Colocou Deus em primeiro lugar. E amados, que liderança tremenda foi a de Neemias. Que líder nato. Que desempenho, que sabedoria. Que tato para liderar. Meu Deus. Um homem de Deus. Daniel. Muito sábio. No reino não tinha igual a ele na Babilônia. Oh glória. Que sabedoria. Que homem. Que exemplo. Que modelo. Conseguiu evangelizar o pior rei. Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor não ouviu Daniel, se tornou um animal. Foi comer capim com os bichos. Até entender que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E até glorificá-lo, a sua situação não mudou. Quando ele glorificou a Deus, ele voltou para a sua posição. E ele pôde servir o Senhor. Marque essa geração, igreja. Eu fui chamado para marcar essa geração. E você também. Marque aonde você está, as pessoas com quem você convive. Faça como os homens de Deus. No nome de Jesus. Mesmo que você não seja aquela pessoa que consegue pregar falando, pregue com atitudes. Servindo da melhor maneira possível. E a pessoa possa dizer: tu é uma bênção. Tu congrega onde? Tu é crente, né? Eu vou para a tua igreja. Amém, igreja? Pregue. Com palavras ou sem palavras. Mas pregue. No nome de Jesus. Porque você recebeu esse chamado da parte de Deus. E Paulo disse: ai de mim, se não fizer. Diga você também: ai de mim, se eu não me posicionar e não fizer. Pior é que vidas poderão perecer para sempre. Ame. Se preocupe com essas vidas que estão indo para o inferno sem oportunidade de entender que existe um Deus poderoso que o ama. Como foi tremendo quando a gente entendeu isso, não é? Vamos levar isso adiante, amados. Vamos fazer a nossa parte no nome de Jesus. Tá? Vou parar porque nós temos ainda a Santa Ceia. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11. Eu queria falar mais um monte ainda. Anotei aqui um monte de texto, mas glória a Deus. Tem que segurar a língua e cada dia dar um pouco da porção. Né? Tem que ser sábio. Não vai também destilar tudo de uma hora só, né? 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, amém? Examine-se, tá?
O exame, ele é pessoal, tá? Não é examine-os. Às vezes acontece que a gente quer olhar para todo mundo e não olha para si. Então a palavra diz, examine-se, tá? A cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Às vezes o juízo só acontece porque a gente não analisa a si mesmo. Vamos ver como é que nós estamos procedendo, como é que nós estamos andando, como é que nós estamos fazendo. Mas é tempo de crescer. É tempo de amadurecer. É tempo de fazer a obra. A gente está vivendo uma vida muito sem sentido porque nós não estamos ocupados no que éramos para estar ocupados. Em que, pastor? Na missão. Eu preciso evangelizar o mundo. Essa missão é de Cristo, então é minha. Porque eu sou o corpo de Cristo, não é isso? Jesus, ele é o cabeça. Quem faz as coisas é a cabeça ou é o corpo? Quem executa as coisas? A cabeça só manda. Não é isso? A cabeça dirige. A cabeça ordena. Mas é o corpo que executa. Jesus tem mandado. E por que o corpo não tem feito? Está enfermo. E como é que é curado? Com a verdade do Evangelho. A palavra é ela que cura as feridas. A gente precisa ser doutrinado. A gente precisa ouvir muito sobre a lei do Senhor. A gente precisa ouvir muito sobre o juízo também do Senhor. Para que a gente reconheça a missão que temos e nós não podemos aceitar estar paralisados ou engessados. É tempo de receber a cura do Senhor Jesus para ajudar os que estão em pior situação. Então, levante-se, igreja, e deseje fazer a obra no nome de Jesus. Veja que eu estou na ceia e já voltei para a pregação. Misericórdia, vamos. Mas isso é porque é o anseio do Espírito Santo, gente. Eu passei a semana sendo consumido por essa palavra. Não só essa. A palavra que me consumiu durante a semana, sabe qual foi? Foi o momento que Filipe foi levado pelo Espírito a um lugar onde tinha um homem precisando entender a palavra. Como essa palavra, ela tem, durante a semana toda, o Senhor tem feito isso, tem gerado isso em mim para dizer, você precisa ser guiado pelo meu Espírito a ponto de o Espírito Santo te levar para os lugares que as pessoas estão com sede. Oh, glória! As pessoas estão precisando de Cristo, mas não sabem que precisam de Cristo. Então o Espírito Santo quer nos levar. Amém? Mas como a pastora falou, vamos deixar para a semana que vem. Passada, que vem. Tá? A gente adentra mais nesse assunto. Nesse anseio do mundo que é de Deus e não sabe. E o anseio de Deus que é de ganhar vidas para Ele. De fazer de todos os seus filhos. Como Deus, Ele deseja isso. E Ele quer nos usar. Amém, amados? Então, como nós vimos, o Senhor Jesus, né, Ele pegou o pão e disse, esse é o meu corpo. Ele pegou o sangue, o suco e disse, esse é o meu sangue. Né? Comei, bebei. Quando você come, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue, ele representa o sangue da nova aliança. Jesus fez uma nova aliança conosco. Tá certo? Deus sempre teve uma aliança com Israel, mas através de Jesus fez uma aliança também conosco. Agora nós somos povo de Deus, nós somos família de Deus.
Amém? Por causa de Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus. Tá? Então nós estamos nessa aliança por causa do sacrifício de Cristo. Nós temos que entender isso. E cada vez que a gente ceia, que a gente come do pão e bebe do suco, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Um dia Jesus vai vir, mas eu vou fazer só uma pergunta para finalizar. Quando Jesus vier, Ele vai vir para te recompensar ou para te reprovar? Eita glória! Diga comigo. Ele vai vir para me recompensar. Porque a partir de hoje, a minha vida vai mudar. Até rimou, tá vendo? Até rima. A nossa vida vai mudar, porque a palavra é para isso. A palavra é como uma espada que vai até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vai até a divisão da junta e da medula. A palavra de Deus é poderosa. E a palavra de Deus está sendo pregada hoje. Ela vai entrar em você, ela vai fazer morada em você e ela vai transformar a sua vida no nome de Jesus. Porque o Espírito Santo está aqui para isso. A partir de hoje, só queira que o Senhor faça essa obra. Quem quer ser vaso do Senhor? Um dia me fizeram essa pergunta e eu disse que queria. Quando o Senhor disse, eu quero que você seja pastor, eu disse, não, Senhor. O Senhor disse, você disse que queria me servir. Quando o Senhor lhe cobrar, depois diga, mas Senhor, quando o pastor perguntou, eu nem entendi. Entendeu sim. Diga, eis-me aqui, Senhor, o tempo todo. A foto já foi batida com a sua mão levantada. Está registrado lá no céu já. Tá? Faça a vontade de Deus a partir de agora, no nome de Jesus. Tá? Vamos orar. Quem quiser, fique em pé, sentado, ajoelhado.